Olá, meus amados irmãos, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos mais uma vez reunidos para aprender um pouco a palavra do Senhor. Estamos aqui nesses dias, estudando a carta de Paulo aos Efésios, tendo como base para os nossos estudos a revista Lições Bíblicas da CPAD no ano de 2020, no segundo trimestre do ano de 2020. Bem, hoje nós estamos na lição de número 8, hoje dia 24 de maio de 2020. O Senhor nos concedeu mais essa oportunidade, devemos agradecer ao Senhor. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe, abra o nosso entendimento para que a gente possa aprender mais da palavra do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, Santo e Eterno Pai, em cuja presença estamos, ó Deus, nesta oportunidade que o Senhor nos concede. Queremos te agradecer pelo privilégio de mais uma vez o Senhor nos dá esta grande oportunidade de estar na tua casa para aprender da tua palavra. Pai querido, aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão, ó Deus, com os seus dispositivos móveis, assistindo talvez esta aula no dia em que estão se deslocando para o trabalho, que o Senhor os abençoe, que o Senhor abra um entendimento de cada um para compreender, ó Deus, a tua palavra. Graças nós te damos, nos ilumina, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, pega a tua Bíblia, se você não tem a revista, se você não faz uso das revistas Lições Bíblicas, pega a sua Bíblia e abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Nós iremos ler dois textos aqui, em Efésios capítulo 2, versículo 20 até o 22, e também Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Nós vamos ler esses dois textos como base para a meditação nesta lição, cujo título é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém? Vamos lá? O texto diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus, esses são os textos que vão nos dar a base para a meditação nesta manhã de domingo. Glória a Deus. O texto áureo Efésios capítulo 2, versículo 20, diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade prática, a frase é a seguinte, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Glória a Deus. Vamos à nossa lição propriamente dita, lembrando, que por conta da pandemia do coronavírus, nós estamos com as nossas atividades presenciais suspensas desde o mês de março. Nós não temos reuniões presentes aqui, nossos cultos. Então, a ministração da escola dominical está sendo realizada através da videoaula.
E eu espero que cada um dos irmãos esteja sendo abençoado, né? Nós recebemos algumas mensagens de alguns irmãos que estão se alimentando da palavra de Deus através desse vídeo, e que você possa se alimentar e também orar cada vez mais para que o Senhor nos livre, né, todos nós, dessa pandemia, e também nos dê a oportunidade de retornar às nossas atividades presenciais com todos os irmãos. Glória a Deus. Vamos ao comentário da lição, propriamente dito. Pois bem, a introdução da nossa lição, o comentarista, ele diz o seguinte: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Nós vimos na lição passada que Deus nos deu a oportunidade, nós, gentios, que estávamos perdidos, sem Deus, sem salvação, isento da comunidade de Israel, distante das promessas de Deus, nós fomos colocados na família do Senhor. O texto que nós usamos na semana passada, Paulo vai dizer que agora nós não somos mais peregrinos e nem forasteiros, mas membros, partes da família do Senhor. Então, a partir dessa introdução que Paulo faz, dessa mudança de cenário, Paulo agora vai introduzir a imagem da igreja como um grande edifício, um grande templo em construção. A Bíblia, ela utiliza de algumas figuras, algumas imagens para simbolizar a igreja. A gente sabe que a Bíblia compara a igreja a uma noiva. Em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que o Senhor vem buscar a sua noiva, que estará ataviada, estará adornada para encontrar-se com o seu noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também compara a igreja a um corpo humano, e nós individualmente como membros desse corpo, né? Paulo vai usar muito essa figura quando trata da igreja, conversando com os crentes de Corinto. Vai falar, uns são um braço, outros são pernas, né? Outros são olhos. Ele até vai exortar aquela igreja, porque alguns irmãos estavam se comparando, né? E dizendo, porque não sou o olho, não sou do corpo, outro dizer, porque eu não sou o ouvido, não sou do corpo, querendo que eles tivessem uma posição segundo a sua própria vontade. E a gente sabe, como Paulo mesmo disse, que Deus pôs os membros no corpo como Ele quis. É Deus em que coloca. E nós devemos aceitar aquilo que Deus nos propôs a fazer, a posição que Deus nos colocou. É muito ruim você tentar se colocar numa posição que Deus não lhe chamou, uma posição ao qual Deus não lhe colocou. Você vai estar semeando em um terreno que não é o terreno que Deus propôs para a sua vida. Procure encontrar aquilo que Deus quer para a sua vida, o desenvolvimento espiritual e ministerial que Deus quer para a tua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado e você possa cumprir o chamado, o ministério que o Senhor te concedeu. Amém? O primeiro item e o primeiro tópico da lição, né? A lição está dividida em 3 tópicos. Esse texto que nós lemos, de Efésios 2, 20 a 22, e também de Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o 27, esses textos estão divididos no nosso estudo em 3 tópicos. O primeiro tópico é um edifício espiritual, fazendo a alusão à imagem de um edifício espiritual. E aí o comentarista divide esse primeiro tópico em 4 itens. O primeiro item é o santuário judeu. Aqui, no primeiro item, o comentarista faz uma alusão, ele faz uma
comparação com o templo em Jerusalém. E ele diz que o templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. E ele fala sobre a proibição que os gentios tinham de acessar o templo. Como a gente falou semana passada, né? Havia uma parede de separação física de 1,5 metro, uma parede de pedra, que impedia o gentio de se aproximar mais do templo. Ele tinha limite, era até o pátio, chamado Pátio dos Gentios. Ali havia uma parede que separava. Nenhum gentio podia acessar mais proximamente o templo, por pena de morte. Ali naquele muro, aquela parede, havia várias informações, vários cartazes dizendo, olha, se ultrapassar essa parede, será condenado à morte. Então, essa parede, esse templo, né, ele revelava o exclusivismo do povo de Israel. E isso era fonte de inimizade entre judeus e gentios. E semana passada nós vimos que essa parede de separação, ela foi desfeita por Cristo. Glória a Deus. Então o santuário judeu que ele trata aqui, ele mostra, né, o templo, e o templo aos poucos ele vai perdendo a relevância na nova aliança. A nova aliança vai mostrar que o templo físico, ele passa a não ser aquela situação essencial, né? Ele não passa a ser mais, ele passa a não ser mais aquilo que é essencial, mas antes, o corpo, o templo do Espírito Santo que somos nós, passa a ser algo muito mais essencial. No item 2, o comentarista vai falar sobre o santuário cristão, fazendo aqui um adiantamento, né? Começou com o santuário judeu e vai ao santuário cristão. Os que pertencem a Cristo, o comentarista põe aqui, são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Note que em Gênesis, Deus ele habitava com o homem, com o ser humano. Após a queda, após a entrada do pecado, há uma separação. E quando Deus decide visitar o povo de Israel, Deus também começa a habitar no tabernáculo no deserto. Entretanto, pela desobediência do povo, Deus ele deixa a habitação temporária do tabernáculo e anos depois, quando o templo é construído através de Salomão, a glória de Deus torna a habitar o templo. Só que lá em Ezequiel, a gente percebe que a glória do Senhor deixa o templo. Então, Deus, ele usava constantemente, né, o templo como uma habitação temporária. Agora, na nova aliança, o santuário cristão é o corpo, é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Salomão, quando da inauguração, ele já lá em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 27, ele vai dizer que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele vai dizer que nada pode conter a Deus devido ao seu poder e a sua majestade. Depois Estevão, quando ali em Atos ele está pregando para aqueles seus algozes, Estevão vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Da mesma forma, Paulo também, quando está pregando em Atenas, ele vai dizer que ele criou os céus, criou a terra e não habita em templos feitos por mãos de homens. Note que a partir daí, da nova aliança, o conceito de santuário passa a ser o corpo do cristão. Terceiro item desse tópico 1 já vai avançar
dentro do versículo, quando ele diz edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Isso está em Efésios 2, versículo 20. Essa pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Então, a prática da arquitetura, da engenharia civil na antiguidade, era utilizar uma pedra angular, uma pedra principal na construção. Sobre esta pedra se construíam os alicerces e se construía todo o edifício. Toda a construção precisava da pedra angular, a pedra principal. E nessa imagem, Paulo faz questão de nos alertar que a pedra angular, a pedra principal é Cristo. É o que no item 4 desse tópico 1 o comentarista vai colocar. Cristo, a pedra principal. Importante a gente ler um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Vamos à Bíblia Sagrada e ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 11. O texto bíblico assim diz: E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Os apóstolos entendiam isso e pregavam isso, que Cristo, apesar de ter sido rejeitado pelos edificadores, que eram os religiosos da época, a liderança religiosa da época, os apóstolos vão dizer, ele foi posto, colocado como pedra principal, pedra de esquina. Pedro, na sua primeira carta, nós vamos lá, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, ele também vai usar essa mesma linguagem para tratar de Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Note que esse era um conceito bem claro na teologia dos nossos pais da igreja, que Cristo era a pedra principal. Apesar de, na interpretação romana, na interpretação da Igreja Católica Romana, identificarem Cristo como o Senhor, mas Pedro como o fundador, um dos fundamentos da igreja, porque Cristo vai dizer em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, vai dizer, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eles interpretam que a pedra é Pedro, mas não compreendem que Cristo está utilizando do nome Pedro, que é um fragmento de pedra, e a declaração de Pedro como uma pedra inamovível, uma pedra grandiosa, uma rocha, para dizer que o fundamento é a rocha, é Cristo, e não o fragmento de pedra que é Pedro. Glória a Deus! Cristo é a pedra principal. Deixa eu lhe dizer uma coisa, é muito importante isso. Há muitos grupos religiosos, muitas religiões que estão removendo Cristo como a base do seu ensino religioso. Quando se remove, na construção antiga, quando se removia ou se tentava remover a pedra principal, todo o edifício, toda a construção, ela era comprometida, ela desabava.
porque a pedra principal não pode ser removida. Cristo, ou melhor, cristianismo sem Cristo não é mais nada. É um conjunto de regras, é uma filosofia qualquer. Cristo é o fundamento da igreja. Ele e nenhum outro, ele não pode ser removido, é a essência do cristianismo, ele é a pedra principal. Glória a Deus. O segundo tópico da lição vai tratar do fundamento dos apóstolos e profetas. O fundamento, apóstolos e profetas. Primeiro, o comentarista ele quer esclarecer sobre o conceito de apóstolo. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. E esse grupo, de 12 que Jesus escolheu e que o apóstolo Paulo entra logo depois, esses são os apóstolos no sentido mais estrito da palavra. São os mensageiros e sobre o ensino, a doutrina que eles trouxeram, é que a igreja foi construída, ou que a doutrina cristã foi construída. Então, nesse conceito bem restrito, não há apóstolos nos dias atuais com semelhante autoridade como tiveram os primeiros apóstolos, porque eles foram incumbidos por Cristo para edificar a igreja. Eles foram incumbidos por Cristo para trazer todo o ensino, todo o arcabouço doutrinário necessário para a igreja. E eles trouxeram. As epístolas é o desenvolvimento doutrinário da igreja. A história do início do cristianismo está em Atos, todo movido através do trabalho dos apóstolos, impulsionados pelo Espírito Santo. E também, é claro, os evangelhos que contam a história de Jesus, contam o amor de Cristo, o seu sacrifício, a sua ressurreição, todos eles foram escritos ou ditados pelos apóstolos. Então, eles, os enviados, os mensageiros, escolhidos pelo próprio Cristo para serem o fundamento, através do seu ensino, através daquilo que eles trouxeram como fundamento para a igreja. A doutrina dos apóstolos é o segundo item desse tópico 2. A doutrina dos apóstolos. O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras, o que eles falavam. Atos dos Apóstolos no capítulo 2, versículo 42, é um texto bem conhecido, A gente, quando vai ler sobre o início da igreja primitiva, esse é um texto muito citado, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Note, a igreja que estava nascente perseverava na doutrina, no ensino dos apóstolos. Então esse era o fundamento junto com o testemunho dos profetas, o ensino que eles trouxeram. E o que eles trouxeram de ensino, senão a Cristo, como a pedra principal, como o rochedo, como a base. No capítulo 4, versículo 12 de Atos, os apóstolos, ao serem interrogados, vão dizer: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Glória a Deus. O terceiro item do tópico 2, o testemunho dos profetas. A palavra grega profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios capítulo 2, versículo 20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Há essa dúvida ao ler o fundamento dos apóstolos e profetas. Alguns ficam os profetas do Antigo ou os profetas do Novo Testamento. Pela ordem da frase, que está apóstolos e profetas, indica
que se tratava dos profetas da igreja, do Novo Testamento. Provavelmente, se tratasse dos profetas do Antigo Testamento, a ordem seria inversa. Seriam profetas e apóstolos, porque os profetas do Antigo vieram primeiro, mas pela construção, pela ordem da frase, estima-se, verifica-se que os profetas aqui narrados eram os profetas da igreja do Novo Testamento. Amém? Vamos ao terceiro ponto da nossa lição, terceiro tópico da nossa lição: edificados para a morada de Deus. Primeiro item, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Isso é muito importante. A fé cristã, a partir do momento em que você entrega a sua vida a Jesus, você precisa entender que é só o começo da tua trajetória. Você precisa ter um desenvolvimento espiritual, uma maturidade espiritual. Você começa e aos poucos, segundo a ação do Espírito Santo na sua vida, quando você permite o Espírito Santo operar na sua vida, você vai desenvolvendo-se espiritualmente. Você vai desenvolvendo qualidades espirituais, você vai amadurecendo. É triste, é lamentável, mas muitos cristãos, eles passam anos e não amadurecem, passam muito tempo e não crescem espiritualmente, continuam num patamar muito inferior. E não é isso que Cristo quer para a nossa vida. O desejo de Deus é que alcancemos patamares cada vez maiores. O desejo de Deus é que avancemos cada vez mais, que cresçamos na fé. Paulo, certa vez, ele vai dizer: quando eu era menino, fazia coisas de menino, pensava como menino, agia como menino. Mas depois que cresci, me tornei homem, as coisas de menino deixei para trás. Essa é a intenção de Deus para a vida de cada um de nós, que possamos avançar cada vez mais e então chegar a um nível melhor. Até que nível? Talvez alguém se pergunte. Até quando eu devo avançar? A Bíblia vai dizer aqui mesmo, na carta de Paulo aos Efésios, que devemos subir até a estatura de Cristo, até chegar a varões perfeitos. Então nota que esse processo será contínuo na nossa vida. Então, esse edifício precisa ser bem ajustado. Essa expressão é interessante porque hoje, pelas maneiras, pelas formas de construir, de se fazer construção hoje, você já tem peças bem padronizadas, Se você precisar fazer uma construção, a tolerância dos materiais ela é bem pequena. Então você não tem a variação de materiais. Um tijolo de um tamanho, se o tijolo é de 20 centímetros, ele vai ser de 20 centímetros com uma pequena variação que não lhe trará problema. Mas naquela época era necessário talhar as pedras e encaixar pedra por pedra. Às vezes, em um determinado ponto, uma pedra não se encaixava e eles iam girando, rodando, tentando até que aquela pedra pudesse encaixar. Note que isso é importante, porque é um ensino espiritual muito importante para nós. Não era a construção que deveria se moldar a uma pedra. Era a pedra que precisava ser lapidada para que se encaixasse naquele local. Hoje, as pessoas, algumas, é claro, não vamos generalizar, algumas pessoas elas querem que o edifício, a igreja, seja mudada para que ela se encaixe da maneira que ela quer. Quando, na verdade, nós precisamos ser moldados para nos encaixarmos no espaço que Deus determinou. Há pessoas que querem se encaixar em outros espaços. Por isso que Paulo vai dizer um edifício bem ajustado. Bem ajustado significa sem folga, sem brechas,
né, sem partes aparentes, tem que ser bem justo, bem ajustado. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Ele nos coloca na posição que Ele quer. Ele nos coloca no ponto que Ele quer. E é aí que nós devemos entender. É nessa posição que nós devemos estar. Amém? Glória a Deus. O segundo item desse tópico 3 vai falar sobre o templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo, e é bem interessante isso, é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, ou o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo do Espírito Santo. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, cuja afirmação é essa, que nós somos templo do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16. Glória a Deus. Vamos lá? Diz assim o texto sagrado: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que coisa gloriosa. Paulo está aqui dizendo que nós agora somos o templo, morada do Altíssimo. Deus habita em nós, Deus habita em você, glória a Deus. Separado do pecado, o comentarista coloca aqui, separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente percebe ou recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Depois que nos separamos do pecado, rompemos com o pecado, passamos a viver para Cristo em santidade. E aí nos tornamos morada do Altíssimo. Terceiro e último item do tópico 3, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja, formada por judeus e gentios. Então esse é o privilégio que nós temos, de que agora nós somos o templo do Senhor. É óbvio que o templo, propriamente dito, a igreja que a gente costuma chamar, né? A construção civil que a gente se reúne, que no momento não estamos podendo nos reunir, mas breve, querendo Deus, nós retornaremos às reuniões. Esse templo precisa ser cuidado, precisa ser mantido, precisa ter zelo por ele, mas o templo, a habitação de Deus somos nós. E o próprio apóstolo Paulo, no texto que nós lemos lá de 1 Coríntios, no capítulo 3, vai dizer que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Ele não está se referindo aqui ao templo de Jerusalém, ele não está se referindo a uma construção de pedras, ele está se referindo ao corpo como templo do Espírito. Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Glória a Deus. Essa é a nossa condição de privilegiados, né? Porque hoje somos templo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A conclusão da lição diz o seguinte: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé.
A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituído. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então, nada substitui Cristo. Ele é a pedra principal, é o fundamento e estamos sendo edificados sobre ele através dos ensinos que o Espírito Santo passou aos apóstolos e ao testemunho dos profetas. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus nos abençoe de maneira poderosa, querendo Ele. Na próxima semana estaremos estudando a lição de número 9, o mistério da unidade revelado. E aí nós já iremos passar a estudar o capítulo 3 de Efésios. Terminamos então aqui o capítulo 2 da carta aos Efésios, nessa lição gloriosa, a lição de número 8, tratando desta grande verdade que Cristo é a pedra principal do edifício chamado igreja. Sem Cristo não há igreja. Glória a Deus. Amém? Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esta grande oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos concedeu. Vamos agradecer pela vida, pelo ar que respiramos e pedir ao Senhor que nos conserve em condições, em bem, em saúde, para uma outra oportunidade poder mais uma vez aprender da sua palavra. Amém? Curve a sua cabeça aí no seu lar, no local em que você está, feche os seus olhos e vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Querido Deus, eterno Pai, em cuja presença mais uma vez estamos, queremos te agradecer por esta grande oportunidade, pelo ensino da tua palavra. Ó Deus querido, que o teu Espírito Santo esclareça os pontos, ó Deus amado, em que porventura tivermos dúvidas, que o teu Espírito Santo ilumine, lance luz, traga-nos o entendimento. Ó Deus, dependemos do Senhor para compreender a tua palavra. Ser com cada um dos teus filhos, abre o entendimento, dá vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos, receba a bênção, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor, e que todos em uma só voz digam amém. Que Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.